Boa tarde. Vou mergulhar. Hoje vamos falar de mais uma mulher que foi reconhecida pela sua fé. Diferente da cananeia ontem, né? Ela era uma mulher que já estava exausta, cansada. Ela já tinha tentado de tudo, mas ela não desistiu. Então ela se posicionou, mesmo cansada, mesmo tendo sido desacreditada, mesmo já tendo feito tudo que estava nas suas mãos, ao seu alcance. Ela teve fé. De vida aqui. Sinto. Olha, é essa música, Sinto Fluir. Então hoje a gente vai falar dessa mulher que estava, com uma hemorragia há 12 anos. E foi um fluir. A partir da sua fé, de um contato, ela sentiu o fluir, O fluir da cura de Jesus, Apenas com um toque. Ele nem fez nada. Ele percebeu apenas quando saiu dele aquele poder. Então, foi um fluir. Quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Então, a gente vai ler. Essa passagem está lá em Marcos 5, também tem Mateus, Lucas, mas eu vou pegar aqui a de Marcos, tá? Marcos 5. Então, aqui, subi lá em cima, agora eu vou voltar. Peraí. Pronto. Então, continuando, outra mulher que se posicionou na fé. Hoje a gente vai falar da mulher com hemorragia. Também não tem o nome dessa mulher na Bíblia, mas a sua fé era tão grande, esse ato de fé, ele foi tão reconhecido que a história dela está lá, marcada. Então, Jesus, ele estava já fazendo muitos milagres, ele já estava muito conhecido. Então, aqui em Marcos, Jesus voltou de barco para outra margem, depois de ter tirado uma legião de demônios de um homem. E aí, quando ele chega lá, já tinha uma grande multidão. Enquanto ele estava à beira do rio, então chegou ali os líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela para que seja curada e viva. Então, Jesus foi com ele. E é interessante, porque Jesus, ele tinha o poder de curar essa menina, essa criança, de onde ele estava. Ele não precisava ir até ela. Mas Jesus vai. Ele vai com Jairo até lá. E por quê? Que ele vai? Porque tem propósito. Então toda caminhada, tudo que a gente faz dentro da missão, ela tem propósito. Então às vezes a gente acha que é um desvio, que eu tenho que fazer outra coisa, não devia estar indo lá. Mas tem propósito. Então Jesus foi com ele. E uma grande multidão seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu que seu corpo que estava curada daquele mal.
Então, essa mulher, ela era uma mulher cansada. Ela já tinha usado todos os recursos, tudo que ela podia fazer, ela já tinha feito. Ela já tinha ido em médico, ela já tinha usado dinheiro e nada curava, nada melhorava. Imagina, 12 anos. E ela era considerada uma mulher impura. Então, pensa o peso que ela carregava. Além de ter uma doença, ela ainda era ignorada pela sociedade. Ela estava sozinha. Então, essa mulher, ela foi uma mulher que ela já não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais recurso. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que incrível. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e pensou. Então, olha como é forte, né, os nossos pensamentos. Então, ela pensou e a partir do pensamento dela, criou a fé, construiu aquela fé. Se eu apenas tocar no meu manto, no manto, né, no manto dele, ela será curada. Então, aqui é mais uma prova de que é apenas a nossa fé que opera milagre. Então, Jesus, mais uma vez, ele apenas foi um instrumento, mas a partir de uma fé. Então, a partir de uma ação nossa. Então, Jesus está disponível. Ele está lá. Principalmente depois do sacrifício. Ele está com a gente. Tem o Espírito Santo, tem Jesus. Ele está 24 horas, ele tem acesso livre. Então, o que a gente precisa? Ele só precisa da nossa ação. E a nossa ação é ter fé. Então, independente do forma que a gente tá, se a gente tá cansada, se a gente tá eufórica, né, querendo que isso aconteça, independente, a base é uma só, é a fé. Nós precisamos ter fé. Então, no mesmo instante, Jesus percebeu que ele havia saído poder, que lhe havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Então foi tão forte aquele ato, foi tão forte que Jesus sentiu, né? Mesmo sem ter visto, né? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, imagina ouvir isso. Filha, a sua fé lhe curou. Eu até me emocionei porque eu me senti nesse lugar dele olhando pra mim e falando: filha, a sua fé vai tirar tudo. A sua fé vai te curar. A sua fé vai tirar todo o peso. Ele tá lá, ele tá disponível. É só a gente ir até ele. Então ela não foi aquela mulher que, apesar de anos em sofrimento, ela não estava jogada, vitimizando, esperando, falando assim: Jesus, vem até mim, vem aqui, eu tô aqui, não vê que eu tô sofrendo? Ela não foi essa mulher, ela foi até ele. Ela foi e com a sua fé. Então ela não esperou, ela não se vitimizou. E imagina a gente ir até ele cansada e receber uma cura e falar, e ver ele falar, sentir ele falar: filha, a sua fé curou você. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço,
com gente chorando, se lamentando, em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha, gente, todo mundo já tinha decretado a morte daquela criança. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Então, essa continuação eu até quis seguir, né, aqui no versículo, porque ele complementa a nossa fé, porque às vezes a gente pode achar: mas Daiane, é muito fácil falar de ter fé, de acreditar, mas como que a gente consegue manter essa fé? Então aqui a gente vê a história de uma mulher que já estava cansada, uma mulher que estava há 12 anos, já tinha feito tudo, mas ela teve fé. Aqui a gente vê um pai recebendo a notícia da morte da sua filha. Mas ele recebe uma palavra: não tenha medo, mas creia. Só que nesse momento, Jesus ele faz algo muito extraordinário, porque ele tira todo mundo que não acreditava, todo mundo que não tinha fé. Então aqui a gente vê a importância do ambiente. É porque Jesus ele tinha medo que aquilo não funcionasse, que ele não iria conseguir ressuscitar aquela criança? Mas aqui Jesus opera através da fé. Então, se ele mantém toda aquela população, aquele povo próximo que não acreditava, que já tinham acreditado que aquela criança tinha morrido, aquele pai iria começar a acreditar que ela teria morrido e que não seria possível um milagre. Então, Jesus permanece apenas com as pessoas que têm fé, com as pessoas que creem. Então, ele permanece com seus discípulos e com os pais daquela criança. Então, aqui a gente tem algo muito prático sobre como a gente manter essa fé. A gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente tem próximo a nós. Então, eu recebi até um vídeo hoje falando sobre o poder do ambiente. Então, quando a gente está no lugar errado, no ambiente errado, é muito mais difícil, né? Eu não vou falar que é impossível, porque eu já consegui transformar algumas pessoas, independente do ambiente que eu estava. Porém, eu quase caí, né? Então, eu quase desacreditei de tudo que eu acreditava. Mas é muito mais fácil aquele ambiente contaminar com a crença deles, com os princípios, com os hábitos, do que você implementar o seu hábito lá, a sua crença. Então, aqui, em meio ao caos, né? Imagina essa cena, né? Eu gosto muito do The Chosen, porque apesar dele ser muito romantizado, né? Tudo, mas ele traz essa encenação, né? Então, lá tem essa cena. É lindo, é lindo. Depois coloque no YouTube aqui, pesquise esse momento. É lindo. E imagina aquele caos, aquele tanto de gente. E Jesus para tudo. Aquele momento. Porque foi relevante aquele ato daquela mulher. Ele não foi um ato simples daquela fé daquela mulher. E aqui é a mesma coisa. Imagina ele dissipar toda aquela população. Você acha que o povo não queria ver o que ele ia fazer? E muitas vezes eles queriam ver para rir dele,
pra rir da cara dele e falar assim, tá vendo? Você tá falando que ela tá dormindo, mas ela tava morta. Então, tinha muito mais pessoas querendo ver o que ele não iria fazer do que ali mesmo pra testificar o que ele falou que ia fazer, né? Então, é muito importante a gente estar atenta às pessoas que estão à nossa volta. Porque a mentalidade delas vai afetar na nossa fé. Então, como a gente falou, como manter, né, essa fé em meio ao caos, quando não tem mais nada, né? Onde a gente já perdeu as esperanças. A fé, A fé, como a gente falou, ela vem no pensamento, né? Ela vem da palavra, do que Jesus já falou pra gente, das promessas que ele tem pra gente. Então, a fé, ela nasce disso. Só que, como a gente consegue se manter? Quando a gente tem uma direção clara. Quando a gente vê aonde a gente tá indo, o que a gente vai colher. Pra onde eu tô caminhando? Aí sim eu consigo manter minha fé. Então aquela mulher, ela tinha um destino claro. Eu quero ser curada. Eu vou ser curada. Então aquilo não tinha uma alternativa. Então foram anos, ela fez muitas tentativas tentando um só objetivo. E por que ela tentou mais uma vez? Porque ela acreditava que ela ia chegar naquele ponto. E aqui é a mesma coisa. Então, quando estamos no caos, nós precisamos ter clareza da direção. Nós precisamos ter clareza de onde estamos indo, do que vamos colher. E aqui é a mesma coisa, né? Aconteceu com essa menina. Da ressurreição dela. Então, que hoje, independente, né, da situação, do que está acontecendo, de quantas tentativas já foram feitas, se mantenha na fé. Tenha clareza de onde está indo, para quem você está caminhando. Porque muitas vezes a gente pode estar quebrando a cabeça em algum projeto, em algo, mas que não está nos levando, nos aproximando de Deus. Eu mudei recentemente todo o modelo de negócio da nossa empresa. Por quê? Porque o formato que tava me afastando de Deus. Era porque eu não ia conseguir fazer? Ia. Porque tudo que a gente determinar que vai fazer, a gente faz. Mas a que preço? Qual fruto que eu ia colher com aquela decisão? Então, muitas vezes a gente quer fazer as coisas no ego, para mostrar que eu consigo, que eu posso. Ou, às vezes a gente acha que tá certo, né? É o certo a se fazer. Só que a gente não analisa o contexto todo. O que isso tá trazendo? O que tá acontecendo? O que eu vou ter que sacrificar para manter nesse caminho? Então, quando a gente não para analisar e ser intencional nas nossas decisões, na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia, a gente começa a viver no fluxo ali, né? Vou só fazer e ver onde vai dar. Porém, quando a gente chega lá, passa anos e anos, você percebe o que você deixou pra trás, né? E lógico, nesse momento a gente precisa ressignificar. Mas o que eu tô querendo trazer aqui? Que nem sempre a fé significa que você deve insistir em algo para o seu ego, né? Que você deve insistir ali em algo que vai trazer benefício próprio para você. Porque muitas das vezes isso está te afastando de Deus, porque o propósito de Deus, ele é único. Ele é para transbordar
é para as outras pessoas, é para servir. Então, quando a gente tá em um trabalho, em algo que é só para nós, muito provável que você não está caminhando para próximo de Deus. Então, assim, eu não tô falando também que é pra não trabalhar como um empregado, algo nesse sentido. Até porque a gente tem fases, né? Então, a gente tem uma fase de aprendizado, a gente tem uma fase onde a gente precisa construir, né, a nossa bagagem aqui para poder ajudar o próximo, né? Então, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, a gente tem a fase de aprendizado, a gente tem a fase de consciência, de alinhamento, para depois a gente chegar no transbordo, né? Mas entendam que muitas vezes a gente fica muito tempo nessa fase por não entender o fruto dela, por não entender aonde ela tá me levando. A gente só olha pro hoje, eu preciso disso para me manter hoje, e não olhamos lá na frente. Então, essa falta de clareza do fruto, de onde a gente está chegando, é o que nos afasta da fé. É o que nos deixa sobrecarregados. É o que traz o medo. Então, ontem a gente falou muito dessa questão do medo e da fé. O medo, ele busca esses dados, né? O medo, ele vai atrás do que você teve anteriormente, resultado de experiência. E a fé, ela é essa visão do futuro. Então, tem que ter essa clareza de onde está indo, qual é o fruto que eu vou colher. E não é só em uma área. Então, você tem que sim saber qual o fruto que eu quero na minha saúde, qual o fruto que eu quero no meu trabalho, qual o fruto que eu quero na minha família, qual o fruto que eu quero no meu relacionamento. Então, quando nós temos clareza, por exemplo, eu sabia o fruto que era do meu trabalho, da minha empresa, mas eu também sabia o fruto que eu queria dentro da minha família. Só que os dois frutos, nessa fase, eu não ia conseguir colher os dois frutos sem sacrificar um. Então, quando eu olhei a visão dessas duas áreas, eu consegui ter clareza da minha decisão. Então, muitas vezes a gente não tem paz na nossa decisão porque a gente não conseguiu ter essa análise, não conseguiu enxergar o propósito por trás daquilo, né? O formato. Então, é muito importante a gente tirar um tempinho e fazer esse exercício de olhar lá na frente para a gente construir essa imagem do futuro mesmo, né? Porque aí a gente consegue alimentar a nossa fé. E aí, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantas tentativas, nós conseguimos ir através da palavra, das promessas que a gente já tem, né, sobre nós. Então ali a gente vai se fortalecendo. Então eu tenho muitos versículos decorados na cabeça para várias situações. Então, quando tem uma situação difícil, desafiadora, pra mim tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Isso já tá gravado em mim. Então, tá difícil? Vai cooperar. Deus vai usar e eu vou passar. Quando eu tô com medo, Deus deu espírito de ousadia. Então, não tem medo aqui. Aí, para cada situação, eu busco ancorar em algum versículo. Pensamentos. Então, quando vem pensamento ruim, os pensamentos que Deus tem pra mim são os de me fazer crescer, de me fazer prosperar. Ele não quer o meu mal. Então, eu vou internalizando isso. Porque aí eu consigo... Cara, isso aqui é racional. Isso aqui tá vindo de onde? Esse pensamento. É de mim mesmo ou foi porque outra pessoa veio falar de mim? Pra mim, sobre isso.
Então, a gente precisa nos questionar mais. Porque a gente sofre, né? A gente tá no sofrimento, é muito fácil a gente chegar numa pessoa e pedir um conforto naquele sofrimento. Mas a gente não tem o hábito de questionar. Por quê? Por que eu tô passando por isso? Eu não aceito passar por isso. O que eu preciso fazer? Qual a mudança de rota? Então, muitas coisas a gente precisa questionar, a gente precisa entender o cenário todo, a causa raiz daquilo. Então, a gente já tá aqui finalizando mais uma live. Esse novo horário, vou ver se eu consigo fazer na segunda também, mas senão a gente volta na terça-feira, de terça até sexta, né? Esse mesmo horário, meio-dia. Então, essa semana foi muito boa, né? A gente falou aqui de várias mulheres, da mulher cananeia, da mulher do fluxo de sangue. Então, todas reforçando a nossa fé. E esse posicionamento é o que nós precisamos buscar diariamente como mulheres sábias, como mulheres virtuosas, como mulheres posicionadas e como filhas. Então, nós somos filhas. E como que uma filha é? Ela não vai no pai? Ela não pede? E o papai, como que ele trata uma filha? Ele dá tudo. O nosso pai, ele tá disponível. Ele só tá esperando esse contato. Ele quer a nossa intimidade, ele quer estar próximo. Então, que a gente possa exercer nosso papel de filha, entender que nós somos filhas e exercer essa fé. Que independente do caos, do que estamos vivendo, que essa fé a gente consiga exercer ela. Então, gente, bom fim de semana. Desfrutem com a família, desfrutem com vocês, né? Então, eu amo fazer coisas, né? Tirar um momento aqui do meu fim de semana, apesar de eu ter 2 filhos, marido, mas eu sempre tenho o meu momento de desfrute comigo. Então, é muito importante a gente fazer também, antes de fazer por eles, fazer por nós. Então, nós somos o ativo mais valioso. Então, a gente só dá o que temos. Então, por isso que é muito importante nós estarmos inteiras, nós estarmos felizes, preenchidas. E isso é um exercício diário. Então, precisamos buscar isso diariamente. E só nós podemos fazer isso. Não tem mais ninguém que consegue fazer essa conexão, conectar, né, com a nossa verdadeira essência, com a nossa identidade. Então, fiquem com Deus. Beijo e até semana que vem.